Olá, gente, paz do Senhor, meu nome é Neide e eu gostaria de fazer um breve comentário, ou não tão breve comentário, a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical, que o tema desse mês é Gálatas, Efésios e Filemon. E a lição que nós vamos estudar é a lição 13, que tem um tema muito maravilhoso, muito bonito, que nós podemos aprender muito com ele. Se nós estudarmos, buscarmos, nós vamos aprender muito com ele. Que o assunto da lição é Filemon 1, restaurando relações quebradas. Olha que tema maravilhoso. O textuário vai dizer assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Está lá em Filemon, capítulo 1, versículo 10. A leitura bíblica para estudo é Filemon, o livro de Filemon só tem um capítulo, né? Então o estudo está em Filemon, do versículo 1 ao versículo 25. A verdade prática vai dizer o seguinte: a ação do evangelho promove mudanças tanto no campo espiritual como na vida diária do pecador arrependido e salvo. Então a verdade prática, ela já vem adiantar aqui o que vai ser tratado na lição, e ela faz um resumão, digamos assim, e tenta colocar numa única frase para a gente compreender de forma simples e objetiva o que vai ser tratado nessa lição. E aqui ela já fala que a ação que o Evangelho promove em nós é uma ação de mudança, né? Quando você recebe o Evangelho, quando você recebe a Cristo de forma verdadeira e genuína, esse Evangelho ele já promove mudanças em você imediatamente. E não somente mudança em uma área, mas aqui vai dizer que ele promove mudança em todas as áreas da sua vida. Ele vai promover mudança na sua vida espiritual, nas suas amizades, o seu modo de agir, o seu modo de falar. Então, o Evangelho, a partir do momento que nós recebemos ele em nossas vidas, ele vai promover uma mudança, não uma mudança automática. Não é aquela mudança de, eu aceitei Jesus e amanhã eu já vou mudar tudo, mudou tudo. Não, isso é um processo que ele leva tempo e depende da sua decisão. Você já decidiu aceitar Cristo, você já deu o primeiro passo, mas aí você tem que continuar buscando, buscando o Espírito Santo, continuar lendo a palavra, orando, falando com Deus, e aos poucos o Espírito Santo ele vai te moldando, ele vai mudando o que não agrada a ele em você. Se você chamar palavrão, você começa a não chamar mais. Se você fazia coisas que não agradavam a Deus, você começa a não fazer mais aquilo, começa a te incomodar. Então, aos poucos, o Evangelho, se você tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, o Evangelho ele vai provocar essa mudança na sua vida. Então, é isso que a verdade prática vai dizer aqui. Vamos começar com a introdução. Para nós entrarmos aqui no texto em si, o primeiro tema é a introdução. Aqui a gente vai ver que a carta que Paulo escreveu a Filemon foi a menor carta que ele já escreveu. E a gente sabe também que essa carta ela foi escrita na prisão, quando Paulo estava na prisão, na sua primeira prisão em Roma. Porque na primeira prisão em Roma ele escreveu Colossenses, está até aqui na lição. Ele escreveu Efésios, Filipenses e Colossenses. E na segunda prisão que ele teve em Roma, ele escreveu 2 Timóteo. Então essa é a primeira prisão ainda que ele escreveu a carta de Filemon. Quando ele escreveu essa carta, quando ele mandou essa carta a Filemon, ele também mandou a carta aos Colossenses, porque Filemon era da congregação de Colossos. Então foram 2 cartas enviadas para o povo de Colossos, que foi a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. A carta a Filemon era uma carta pessoal, era uma carta exclusivamente para Filemon e a sua família, porque ela vai tratar de um tema de cunho pessoal. A gente vai ver que no começo da carta ele cita Filemon, que é o pai e esposo, vai citar Áfia, que é a esposa e mãe, e vai citar Arquipo, que é o filho deste casal. Então, é uma carta pessoal que vai tratar de um pedido pessoal que ele vai fazer, e a gente vê que é a menor carta que Paulo escreveu, mas quando você começa a estudar essa carta, quando você começa a observar os detalhes dessa carta, a gente vê quantas preciosidades tem nessa carta, quantas lições Paulo nos deixou
ao escrever essa carta. Mas se nós lermos só passando, realmente a gente acha que não tem muita coisa, mas quando você começa a observar os detalhes, a ver as pequenas coisas, a gente vê que tem muita coisa interessante que nós podemos aprender muito com ela. E nessa carta Paulo vai tratar de uma pessoa em especial. Ele vai falar de uma pessoa em especial que se chama Onésimo. Para a gente entender bem a história, aconteceu a seguinte coisa: Onésimo era o escravo de Filemon. Filemon era os estudiosos dizem que ele era um homem de posses. O que nos leva a crer nisso é que, de fato, ele congregava a congregação de Colosso em sua casa. Até o século IV nós sabemos que não existiam templos, não existiam igrejas, mas que os cultos ocorriam nas casas. Então, uma das casas que ocorriam esses cultos era na casa de Filemon. Então acredita-se que Filemon era um homem de posses, tanto que ele congregava a igreja de Colossos na sua casa, e ele também ele possuía escravos, tanto que Onésimo era escravo dele. Então o que ocorreu? Onésimo ele furtou algo, ele prejudicou algum dano a Filemon. E ele fugiu da casa de Filemon. Onésimo era escravo de Filemon. Onésimo furtou algo de Filemon, provavelmente algum valor financeiro, e fugiu da casa de Filemon. Quando ele fugiu para Roma. Chegando em Roma, a Bíblia ela não vai relatar como foi esse encontro de Onésimo com Paulo, porque Paulo encontrava-se já preso sob a custódia de Roma, em uma casa alugada onde ele ficava preso a um soldado. Então a Bíblia ela não vai citar como se deu esse encontro entre Onésimo e Paulo, mas os historiadores acreditam em algumas sugestões. Uma delas é que Onésimo foi preso por algum motivo, cometeu algum delito em Roma e foi preso, e na prisão encontrou-se com Paulo e lá conheceu Paulo. Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese é que Onésimo, por ser escravo de Filemon, e Filemon já conhecer a Cristo, já ter conhecido a Paulo, certamente falava muito de Paulo, porque Paulo era o líder nesse tempo, Paulo era o líder espiritual da igreja primitiva. Então, certamente, Onésimo já teria ouvido falar de Paulo. Então, acredita-se que uma das possibilidades é que ele possa ter ido ao encontro de Paulo, sendo que Paulo estava em uma prisão domiciliar, onde ele ficava preso a um soldado, acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, mas que ele tinha liberdade de receber pessoas, e nessa recepção de pessoas ele pregava o evangelho. Então, essa é uma outra possibilidade que possa ter ocorrido para Onésimo ir ao encontro de Paulo. Certo é que ele foi ao encontro de Paulo, e a Bíblia vai relatar que Paulo pregou para Onésimo, e Onésimo aceitou a Jesus Cristo verdadeiramente, teve sua vida transformada, teve a sua vida tocada, e teve a sua vida mudada. Ocorreu uma mudança em Onésimo através do Evangelho. E Onésimo transformou-se numa outra pessoa, tanto que na carta Paulo vai falar bem de Onésimo, vai dizer que ele tem ajudado bastante Paulo, que ele tem sido alguém que está junto com Paulo, que tem ajudado ele, um amigo, um companheiro. E só que a lei romana ela vai contar que se porventura um escravo fugisse, o seu senhor, ele tinha direito, quando recuperasse esse escravo, ele tinha o direito de punir esse escravo, ou com chicotadas, ou com algum castigo, ou mesmo com a morte. O senhor podia fazer isso com seu escravo. E então, Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma carta para Filemon, recomendando Filemon a perdoar. Só que o interessante é que quando ele manda essa carta, ele não manda uma ordenança. Olha, você perdoe Onésimo, porque Onésimo agora é seu irmão em Cristo e você sabe que deve perdoar. Não, ele mesmo fala, eu poderia te ordenar, porque Paulo era hierarquicamente superior a Onésimo, superior a Filemon. O cargo dele era acima de Filemon, então ele poderia ordenar que ele perdoasse, e Filemon teria que obedecer a sua ordem,
porque vinha do apóstolo, do líder. Mas não, Paulo, ele não vai fazer isso. Paulo, ele vai dizer, olha, eu poderia sim ordenar que você perdoasse, mas eu não vou fazer isso. Eu vou apelar para o amor. Porque Paulo, ele acreditava que Filemon, assim como ele recebeu, assim como Filemon conheceu a Cristo, recebeu o amor de Cristo e entendeu o amor de Cristo, entendeu que Cristo deu a vida por ele quando ele ainda era pecador, ou seja, Cristo perdoou os pecados de Filemon, deu uma segunda chance e deu a salvação, e deu a vida eterna para Filemon. Então, Paulo esperava que Filemon, ao se dar conta de que, Deus me perdoou, Cristo me perdoou os meus pecados, quando eu ainda era pecador, Ele me amou. Então, por que eu não posso, com esse amor que eu recebi de Cristo, através desse amor que Cristo me deu, eu não posso também perdoar o meu escravo Onésimo, que me causou tanto mal, que me prejudicou, que me furtou e que ainda fugiu de mim? Então, Paulo, ele fala o seguinte, eu poderia te ordenar que perdoasses, mas eu não vou fazer isso. Eu vou apelar para o amor. Que o amor que tu recebesse de Cristo, tu consiga retribuir para teu irmão Onésimo, perdoando ele também. E aqui nós vemos algo que é bem interessante, que é uma simbologia. Essa história de Paulo, porque aqui Paulo ele intermedia, né? É como um pacificador, ele faz uma intermediação entre o seu senhor e o escravo. E aqui nós vemos um simbolismo muito grande do que Cristo fez por nós, porque nós estávamos distantes de Deus, nós éramos como escravos fujões, pecadores, que não queríamos saber de Deus, que fugíamos e estávamos condenados, mas Cristo, através da sua morte na cruz, ele serviu como mediador entre nós e Deus, e através de Cristo, através do sacrifício que ele fez por nós, através dele, através desse mediador, nós podemos nos achegar ao Pai e o Pai nos perdoar. E é um simbolismo muito interessante que nós podemos observar nesse texto, que assim como Paulo foi um mediador entre o Senhor e o escravo para que houvesse perdão, assim também Cristo foi o nosso mediador entre a humanidade e Deus, quando estávamos afastados de Deus, quando estávamos longes e condenados. A escravidão eterna, a escravidão, a condenação eterna, mas através da morte de Cristo nós podemos ter vida novamente. Então é um simbolismo muito interessante. Então nessa carta a gente pode dar 2 destaques para ela, que nós devemos, o primeiro destaque é que nós devemos ser amorosos no nosso dia a dia com os nossos irmãos, nós devemos amar os nossos irmãos e perdoar eles. A partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós entendemos o amor de Deus por nós, nós também entendemos que esse amor que nós recebemos de Cristo, que Cristo nos amou primeiro, esse amor que nós recebemos, nós também temos capacidade, através desse amor de Cristo, de amar o nosso irmão que nos causou mal, de amar o nosso irmão que nos prejudicou, que nos causou dano, e liberar o perdão. E a segunda verdade que nós vemos nessa carta é a obediência. A segunda tônica que a gente vê que se sobressai é a obediência, porque Paulo ele faz um pedido, ele faz uma apelação a Filemon, mas Filemon fica por conta dele obedecer ao seu líder. Então a obediência também é algo que é uma tônica nessa história que nós vamos observar no decorrer do estudo. O primeiro tópico da lição diz aqui, cultive bom relacionamento. Aqui é interessante que Paulo ele vai mostrar nessa carta como é importante o bom trato entre os irmãos, né? O bom trato mesmo entre líderes e liderados, porque como a gente já falou, Paulo ele poderia ordenar, olha Filemon, perdoe Onésimo, mesmo ele causando mal, porque isso é o correto, isso é que Jesus nos ensina, você sabe que isso é o certo, então faça isso, eu estou ordenando que você faça isso, porque isso é o correto a se fazer. Mas não, Paulo ele apelou para o amor, ele falou, olha, eu poderia mandar você perdoar, mas eu não vou, eu vou apelar para o amor que você tem. Você é um homem bondoso, você é um homem amigo, você é um homem companheiro, como o seu próprio nome quer dizer, porque Filemon quer dizer amigo, amável, companheiro, e então faça jus ao seu nome, amando o seu irmão, perdoando. Por isso Paulo apelou para o amor e mostrou para nós como é importante
nós mantermos esse bom trato entre irmãos. Como é importante nós falarmos com delicadeza e com sabedoria, porque Paulo, quando ele falou aqui, ele falou com sabedoria, ele apelou para o amor e enalteceu as qualidades de Filemon. Disse: Filemon, eu sei que você é alguém que é amável, que leva palavras de ânimos para seu irmão, ou seja, ele enalteceu as qualidades de Filemon, dizendo: tá aí, eu te dou agora uma oportunidade de você demonstrar mais uma vez o seu amor por Cristo, o seu amor pela obra, o seu amor pelo Evangelho, perdoando seu irmão e recebendo de volta em sua casa. O tópico 1 diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Aqui a gente vê que Paulo, ele mais uma vez ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Nas outras cartas de Paulo, a gente observa que ele também faz isso. Ele tem esse costume de se identificar como o prisioneiro de Cristo. E é interessante a gente notar que ele não se identifica como prisioneiro de Nero, apesar de ele o ser prisioneiro de Nero, que ele não se identifica como prisioneiro de Roma, mas que ele vai se identificar como prisioneiro de Cristo. E a gente entende que Paulo tinha a noção de que, apesar de ele estar preso por algemas, de ele estar preso em uma cela, de ele estar preso a um soldado, ele não se considerava prisioneiro de Roma nem de Nero, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo, porque ele é preso a Cristo por amor a Cristo, não porque ele era forçado, não porque ele era impelido a ser preso a Cristo, não, ele por escolha, por amor, ele era prisioneiro de Cristo, ele era prisioneiro por amor a Cristo. Ele fora escolhido para levar o Evangelho, ele fazia isso por amor a Cristo. Então, ele se declarava como um prisioneiro de Cristo. Então, é interessante nós vermos isso. E olha que interessante, eu até coloquei uma anotação aqui que eu queria ler para vocês, que diz assim, ó. Paulo estava na prisão, mas ele sabia que tudo estava no controle de Deus, pois ele era guiado pelo Espírito Santo. Por isso ele se identificava como prisioneiro de Cristo. Então ele tinha certeza de, apesar de ele ver que ele estava ali preso, ele tinha certeza que ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha certeza que era Cristo que conduzia os seus passos, os seus caminhos. Ou seja, ele estava na prisão, mas ele sabia: eu estou aqui, mas eu estou aqui porque Cristo quer que eu esteja aqui. Ele está no controle. Em nenhum momento a gente vê Paulo tendo uma reação diferente dessa. Em nenhum momento a gente vê Paulo reclamando: eu abandonei os meus sonhos, eu abandonei meus desejos, eu neguei as minhas vontades para fazer o ID de Cristo, para levar o Evangelho, e agora Deus permitiu que eu estivesse aqui na cadeia, preso, sendo maltratado. Não, em nenhum momento a gente vê Paulo falando assim. Mas Paulo, ele tinha a maturidade cristã para entender que ele estava ali naquele lugar, era conforme a vontade de Deus. E mesmo naquele lugar ele frutificava. A gente vê pelo exemplo das cartas, mesmo na prisão ele enviava cartas que ajudavam outros irmãos, que ajudavam o Evangelho a se propagar, que ajudavam os irmãos na fé a se firmarem. Ou seja, mesmo ele estando preso, ele não reclamava, ele sabia que mesmo ele ali naquele lugar, o propósito de Deus ia se cumprir na vida dele. Não importava que ele estava ali, ele tinha maturidade espiritual para entender que Cristo agiria através daquela situação na vida dele, que o fato de ele estar na prisão não queria dizer que tinha fugido do controle de Deus, não. Ele tinha certeza, ele tinha convicção de que mesmo naquele lugar, Deus faria ele florescer, e tanto fez florescer, tanto que ele acreditava que era a vontade de Deus ele estar ali, que ele continuava a levar o Evangelho, ele nunca parou o ID dele, ele continuava. A prova disso é Onésimo, que chegou até ele e ele falou de Cristo, e Onésimo aceitou Jesus, ou seja, ele continuava ganhando almas. As cadeias que prendiam ele, as algemas que prendiam ele, não prendiam o Evangelho, não conseguiam prender o Evangelho, porque
as situações externas que nos ocorrem, elas não mudam a vontade de Deus, elas não, o Espírito Santo que habita em nós, que nós somos guiados por eles. Paulo era guiado por ele, pelo Espírito Santo. Então, a situação externa não fazia, o fato de ele estar preso não mudava o poder e o agir do Espírito Santo na vida dele. Ele tinha convicção de que Deus estava no controle, na frente de tudo. Por isso, e às vezes a gente pode até pensar, né, para nossa aplicação pessoal, né, a gente pode até pensar, mas eu estou numa situação difícil, de desconforto, no deserto. Vamos aprender com Paulo. Paulo estava numa situação difícil, Paulo estava preso, mas mesmo assim ele não deixou de crer, ele não deixou de fazer o vídeo de Deus, porque ele tinha certeza que Deus está no controle da minha vida. Então vamos tomar isso para nós. Olha, eu posso estar no deserto, eu posso estar passando por uma situação difícil, nós vamos ter a convicção e a certeza, a mesma maturidade cristã que Paulo tinha, que num momento difícil, que naquela hora difícil, Deus estava no controle, que a vontade dele ia se cumprir e que eu não poderia deixar de fazer o id de Deus por conta das situações externas, que eu preciso continuar levando a palavra de Deus, independente do momento difícil que eu estou passando, independente do deserto que estou passando. Então nós podemos, assim como Paulo, que frutificou no deserto, assim como Paulo que deu frutos. Paulo, ele ganhou Onésimo para Cristo. Paulo, os historiadores contam que os estudiosos contam que ele ficava preso a um soldado. E ele falava de Cristo para esse soldado, e quando trocava de turno, trocava para um outro soldado, ele também, quando chegava esse novo soldado, ele começava a falar de Cristo para esse novo soldado, e assim ele evangelizou toda a guarda pretoriana naquele tempo. Ele não perdia tempo, era toda oportunidade que ele via, não importava as dificuldades externas, internamente ele era guiado por Cristo, ele se permitia ser guiado por Cristo. Então vamos nos permitir ser guiados por Cristo, porque se nós nos permitirmos ser guiados por Cristo, tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem, nós vamos sair vitoriosos, amém? O segundo tópico chama-se Filemon, o colaborador, e está baseado em Filemon, versículo 1, a parte B, que diz: ao amado Filemon, também nosso colaborador. A gente observa que Filemon, ele não é citado em nenhuma outra parte da Bíblia, nenhum outro livro da Bíblia, nenhuma outra carta Filemon é citado. Filemon é citado somente na carta a Filemon. Até Onésimo é citado em outra carta. Onésimo é citado em Colossenses, quando Paulo fala que está enviando o emissário, o pastor, o ajudante Tíquico, que é quem levou a carta, e juntamente com ele Onésimo. Quando na carta aos Colossenses, Paulo cita Onésimo novamente, recomendando ele à igreja de Colossos. Mas Filemon não, Filemon só é citado na carta a Filemon, ele não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia. Porém, as informações que Paulo passa de Filemon são suficientes para a gente ver e entender que Filemon era um homem íntegro, Filemon era um homem direito, Filemon era um homem bondoso, um homem amigável, um homem hospitaleiro, um homem de caráter. Tanto que Paulo, ele vai elogiar o trabalho dele em prol da igreja de Colossos. Paulo vai falar que sabia do que ele estava fazendo pela igreja, e que o amor que ele tinha para a igreja, né? Então, Filemon, ele era um bom colaborador do Evangelho. E Paulo reconhecia isso na sua carta, que o Evangelho, ele ia adiante com a ajuda de Filemon, porque Filemon se esforçava, tanto que doava a sua casa para que houvesse cultos. Ele era aquela pessoa que liberava palavras de bênção para os seus irmãos, aquela pessoa que sempre ajudava, que sempre estava ajudando para que o evangelho crescesse. E aí Paulo, nessa carta, vai pedir que ele faça mais um esforço, faça mais uma coisa para melhorar a sua caminhada cristã, para melhorar a sua maturidade espiritual. Paulo, ele vai pedir que ele perdoe Onésimo, seu escravo fujão, que ele causou tanto dano. E a gente vai observar que Filemon, mesmo que na carta a Filemon não conte isso, mas a gente vai ver, conforme os estudiosos, que ele conseguiu vencer essa batalha e perdoou Onésimo. E acredita-se que Onésimo foi um fruto muito bonito, que acredita-se que futuramente ele tornou-se o pastor na cidade de Bereia. Então
foi um fruto que frutificou, que deu muito mais frutos para o reino de Deus. E a reflexão que eu tiro desse tema de Filemon, o colaborador, é a seguinte, é uma pergunta: que tipo de colaborador eu tenho sido na obra de Deus? Filemon, nós sabemos aqui, conforme a carta que Paulo fala, elogia, aliás, muito Filemon, falando do seu amor pelos seus irmãos, que ele era bondoso, que ele era amigo, que ele era zeloso com a obra de Deus, e nós já sabemos como era Filemon. Mas para a nossa reflexão, nós devemos nos perguntar, eu devo me perguntar, você se pergunte a você mesmo, que tipo de colaborador você tem sido na obra de Deus? Você tem ajudado, você tem sido aquela pessoa que tem levado, assim como Filemon, uma palavra amiga, uma palavra que vai somar no reino de Deus, ou você tem sido aquela pessoa que está dividindo? Então, vamos examinar nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos, nós seres humanos temos essa coisa de estarmos sempre certo. Não, eu estou certo. Eu não vou perdoar porque foi fulano que me prejudicou, foi ele que me causou dano, ele que me fez mal, então eu não vou perdoar, eu estou com a razão. Irmãos, mas nós temos que aprender com Filemon, que era uma pessoa amável, que era uma pessoa amiga, que era uma pessoa perdoadora, que ajudava os irmãos, que colaborava com a obra de Deus. Então, que tipo de colaborador eu tenho sido? Que tipo de colaborador eu tenho sido na obra de Deus no meu dia a dia hoje? Então aprendamos com Filemon, aprendamos a ser bons colaboradores na obra de Deus. Filemon, que recebia os irmãos missionários, quando os irmãos missionários passavam por lá, ele recebia, tanto que Paulo na sua carta fala, olha, Filemon, prepare uma hospedagem para mim, porque quando eu sair da cadeia eu vou aí estar contigo, então prepare uma hospedagem para mim. Então Filemon, ele era bondoso, ele era hospitaleiro, ele hospedava os irmãos dos missionários na sua casa com amor. Então eu estou sendo hospitaleira, eu estou sendo hospitaleira com meus irmãos. Então o amor de Deus, o evangelho de Deus, ele tem que provocar isso em nós, ele tem que provocar em nós obras, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então, tanto que Jesus fala, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, tive estrangeiro, não foste me visitar, estava na cadeia e não me visitaste. Então, isso quer dizer que Jesus, ele requer obras de nós, requer que nós façamos algo para o seu evangelho. Quando nós conhecemos o evangelho de Cristo, nós precisamos fazer algo que demonstre isso, assim como Filemon era bondoso, era hospitaleiro, ajudava na obra, dava palavras de ânimo para as pessoas. Então nós procuremos ser bons colaboradores, assim como Filemon era um bom colaborador. Nós temos também que tomar como exemplo e aprender com ele, sermos bons colaboradores na obra de Deus. O terceiro tópico diz, célula missionária na casa. A referência é Filemon 2, diz assim, e a Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então aqui a gente vê mais um ponto positivo, né, para Filemon, mais um ponto positivo de Filemon como bom colaborador da obra de Deus, né? Ele cedeu a sua casa para que acontecesse os cultos ali naquele lugar. E o seu filho Arquipo, que ele cita aqui, era, como Paulo fala, um colaborador. E Arquipo, nosso companheiro de lutas, ou seja, ele estava na luta, igualmente como Paulo, a luta de levar o evangelho. Eles tinham em comum o mesmo inimigo. Então, acredita-se que Arquipo era o pastor da igreja de Colossos. Então, aqui a gente vê mais um ponto positivo para Filemon. Filemon abrigava a igreja na sua casa, os cultos ocorriam na sua casa, ele abrigava aqueles irmãos ali para adorar a Deus na sua casa. E a gente vê que Filemon, ele entendia a importância da nossa casa ser um lugar de bênção, um lugar de adoração, um lugar de culto a Deus. Porque se nós entendêssemos, se todo cristão da atualidade entendesse que a nossa casa, que o nosso lar é a extensão
da igreja, é a extensão do que nós fazemos na igreja. Se nós adoramos na igreja, nossa casa tem que ser extensão disso, nossa casa tem que ser adoração. O que eu falo na minha casa tem que ser para adorar o Senhor, o que eu faço na minha casa tem que ser para adorar o Senhor. Então, nós temos que entender que a nossa casa é a extensão do céu. Então, por que a gente observa que no tempo de Filemon provavelmente existia uma facilidade muito maior das pessoas aceitarem a Cristo, e quando aceitavam, viviam verdadeiramente, porque elas viam a mudança na vida das pessoas. Assim como Filemon, ele vivia o Evangelho fazendo cedendo a sua casa para ver culto, ajudando os irmãos, sendo uma pessoa bondosa, uma pessoa dócil. Então, ele transparecia o Evangelho provocou nele a mudança necessária para que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas de Deus. Então, hoje em dia tem-se essa dificuldade porque as pessoas elas não fazem da sua casa uma extensão da igreja. Então, hoje em dia a gente já vê que é mais raro você ver os cultos domésticos, é mais raro você ver as famílias nas mesas falando a respeito de Cristo, ensinando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus com seu filho, falando sobre Cristo e a gente vê que fica um vazio, porque hoje em dia não se preza mais isso. E isso é muito importante, porque a sua casa, ela tem que ser um local que agrade a Deus, que chame a presença de Deus, porque, que nem eu falo, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil, lá você só fala com pessoas cristãs, mas você tem que ser cristão em todo lugar, você tem que ser cristão dentro da sua casa. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. A sua casa você tem que fazer os cultos domésticos, você tem que falar de Deus, você tem que ouvir louvores, você tem que fazer coisas que atraiam a presença de Deus para perto da sua família. Se você está no seu trabalho, lá você também tem que transparecer a mudança do Evangelho. Na carta aos Efésios, nós estudamos que os funcionários têm que fazer um bom serviço ao seu patrão, como se estivesse fazendo para Deus. Então, no nosso trabalho, nós temos que transparecer a mudança do Evangelho na nossa vida. Se nós reclamávamos do nosso trabalho, não reclamamos mais. Se nós éramos funcionários faltosos, não faltamos mais. Então, a mudança ela tem que ocorrer na nossa vida em todo lugar. O Evangelho ele tem que ocasionar uma mudança na nossa vida em todos os setores. Então, aqui a gente vê isso, que já saiu de cena muitas vezes essas questões de levar para nossa casa a presença de Deus, buscar Deus, falar de Deus, ouvir de Deus. Às vezes muitas famílias só são cristãs quando estão dentro da igreja, quando chega na sua casa não é mais cristão, quando chega no seu trabalho não é mais cristão. Então nós temos que tentar fazer como Filemon, que na sua casa buscava-se a presença de Deus, que ele buscava agradar a Deus em todos os lugares, até dentro da sua casa. E isso que nós temos que procurar também para as nossas vidas, trazer Deus para a nossa casa. Então, a gente observa que Filemon, sua esposa, seus filhos e os que viviam ao redor dele, né, eles entendiam que a sua casa tinha que ser um lugar de crescimento espiritual e um lugar de divulgação da palavra de Deus. Isso que nós temos que ter para nossas vidas também, temos que procurar ter para nossas vidas. Para esse vídeo não ficar muito extenso, essa aqui é a primeira parte. Eu vou fazer mais 12 vídeos, porque a primeira parte é esse tema que nós vimos, cultive o bom relacionamento, Paulo, prisioneiro de Cristo, Filemon, o colaborador. Nos próximos tópicos nós vamos estudar Comece pelas virtudes, trabalho de Filemon na igreja, amor e fé de Filemon e pedido em nome do amor. Tá? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, segue a gente no canal, onde está começando agora, esse é o primeiro vídeo. Eu fiz esse vídeo porque eu sentia muita dificuldade, eu sou uma professora da escola bíblica dominical, mas eu sou recente, eu não tenho muita experiência, então logo que eu comecei eu não sabia como dar aula, eu não sabia por onde começar, e eu busquei na internet e eu vi que tinha poucos vídeos relacionados a isso. Então eu tô fazendo esse vídeo meio que para
impulsionar você, professor da Escola Bíblica Dominical, que começou agora. Não desista, continue. O Espírito Santo, ele vai te ensinar, é só você buscar atrás. A internet hoje em dia nos dá ferramentas que nos ensinam muitas coisas. Então esse vídeo é para te incentivar. Se tem algum tema específico que vocês querem que eu dei uma mini aula aqui, eu vou fazendo e vou passando para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, procurem ter o amor de Deus na vida de vocês, que vocês possam sempre perdoar os erros das outras pessoas, dos seus outros irmãos e até perdoar os seus inimigos, porque é isso que Cristo nos ensina, é isso que a carta de Filemão nos ensina, que nós devemos perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente não faz bem só para o outro, a gente faz bem principalmente para a gente mesmo, porque a gente tira um fardo, uma carga que segura a gente, uma amarra que prende a gente. Então a gente se sente muito melhor e a gente fica muito melhor, a gente se aproxima mais de Deus. E se nós deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, nós vamos conseguir perdoar mesmo as pessoas que nos fazem muito mal, que nos causam muito dano, porque é o Espírito Santo que nos leva, que nos encaminha, que nos impulsiona a perdoar, e só com Ele nas nossas vidas nós conseguimos fazer isso de forma plena, sem levar mágoa para a nossa vida. Então que Deus abençoe vocês, fica com Deus e até a próxima!